Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e este aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da doutora Luauri. E nós estamos aproveitando esse período de isolamento social aí um tanto quanto forçado, essa realidade da pandemia e do coronavírus, tudo mais para tentar nos reunirmos aí virtualmente. A gente vai matando a saudade também daquele jeitão de casa, né? A Laura está aqui comigo também. E hoje nós vamos conversar sobre a seguinte questão. Vejam só que questão interessante. Diante da pandemia, é constitucional autorizar a suspensão de contratos de trabalho e a realização de compensações da espécie férias antecipadas, por exemplo? Depois que a gente já tinha planejado esse encontro, acabou de sair agora a notícia de que o presidente teria determinado a revogação do artigo 18 da medida provisória que tratava especificamente disso. De toda forma, não perde aí o interesse acadêmico da gente, até porque não saiu oficialmente ainda. Então vamos lá, a gente vai começar a conversa hoje, inclusive com os nossos convidados. Diogo, e aí, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, e o que você acha da questão proposta hoje para a gente se divertir um pouco aí? Acho bastante legal, né? Devido à complexidade do tema, tema urgente, né, ser tratado, né? E é isso aí. Legal. Bem, Pode falar, Diogo. bem, mediante a tudo que a gente está vivendo, esse estado aí, acho que a medida aprovada pelo nosso presidente visa guardar o empregador, né? Mediante essa pandemia, ao crescente prejuízo, né, que pode causar. Todavia, acho que foi omisso na questão de não se preocupar com o trabalhador, né, que é a parte mais frágil aí. Ah, legal, então. Vamos aproveitar então e seguir então para o Everton, que também está conosco. E aí, Everton, tudo certo? O que você acha desse? Boa tarde, tudo bem? Bom, então, em relação a essa medida provisória aí, em que pese já haver essa revogação, né, do artigo 18, ali, se não me engano, de parte dele, eu penso que o intuito dele de proteger, talvez a economia, ou algo nesse sentido, acabou, assim, por mitigar dispositivos constitucionais bem claros, né, que falam a respeito da proteção do trabalho, da proteção do trabalhador, né, da obrigatoriedade da contraprestação, né, em que pese também haver a suspensão e talvez ele não tivesse o trabalho porque estaria suspenso, mas de toda forma o contrato estaria vigente, né? Então eu entendo que, assim, muito de forma bastante humilde, que houve ali um atropelo da Constituição, né? Quando se tentou mitigar ali direitos trabalhistas, levando o ônus dessa crise apenas aos ombros do trabalhador. Eu não digo que todo mundo não deva participar um pouco nesses prejuízos, né? Como a grande sociedade, como a grande sociedade empresária, por exemplo, todos acabam participando nos lucros, nos prejuízos, mas cada um na medida da sua participação, né? Então eu creio que foi bastante atropeladora, digamos assim, essa medida provisória. Poderia ter sido pensada de uma forma diferente, em que envolvessem mais pessoas a suportar esses ônus, né, do que apenas o trabalhador. Mas, enfim, de toda forma, acredito que isso não vá prosperar mesmo de forma alguma, e inclusive já foi revogado, né, pelo que estão dizendo aí. E, enfim, em princípio era isso que eu queria dizer. Legal, obrigado, Everton. Luiz Gustavo, está conosco também. A gente gostaria de saber a sua visão sobre isso aí. Só esse tema que foi proposto bem ultimamente agora, houve uma certa repercussão, tudo. Eu, no meu entender, e na metade da coletividade presente, houve um distanciamento, por assim dizendo, né? Porque fica muito evidenciado que, igual o Everton estava falando, houve um atropelo sobre
sobre alguns direitos trabalhistas, alguns trabalhadores, né, em grande parte também sou considerado um trabalhador de autonomia privada, tudo certinho. Eu considero que eu vou ter não a médio prazo, mas a um longo prazo, um grande prejuízo financeiro, não somente a nós trabalhadores, mas alguns empregadores. Mas nesse contexto aí, quem vai ser prejudicado bastante vai ser a grande minoria, por assim dizendo. Então, creio eu que numa perspectiva, assim dizendo, teria que ser revista, muito bem revista, para não ter um certo descontrole, tanto jurídico e tanto moral, por assim dizendo. Legal, tá certo. Bom, antes de passar para os meus colegas de canal aqui e depois para a professora Tatiana, eu que não sou um grande conhecedor de direito do trabalho, também muito diferente disso, queria já aproveitar para falar um pouco do que me parece aqui também, que é o seguinte: o primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, que para mim essa medida provisória já é uma raridade assim nas últimas décadas no nosso país, porque o que a gente tem são medidas provisórias que não atendem nem para a necessidade de urgência, nem de relevância social, muito diferente disso. Nesse caso, parece-me que a gente tem um quadro que poderia justificar a edição de algumas medidas provisórias. Para falar a verdade, eu não sei se o objeto da medida provisória daí é passível mesmo de medida provisória ou não, até por não ser um estudioso da área, mas eu já acho que esse é um ponto interessante, né? Porque a gente tem visto assim, medida provisória sem qualquer interesse social, sem qualquer urgência de matéria também, nem nada disso. Também acho o seguinte, que a gente precisa entender que nem todo empresário é o grande empresário e tudo mais, que a gente tem uma série de pequenos empresários que passaram aí por muitas dificuldades também, que não trabalham com um grande capital de giro, nem nada dessa espécie, e isso movimenta um volume muito significativo da nossa economia, e aí, assim, eu acredito que a preocupação que existe por trás da medida provisória, apesar de eu não ser um grande apoiador deste governo aí, eu acredito que é uma preocupação que pode ser legítima, que é a de manutenção de empregos, e talvez a gente precise discutir melhor os caminhos. Vejam que há quem fale já de mais de 40 milhões de desempregados no Brasil depois de passarmos aí por essa crise. Parece-me que a preocupação de diminuir esse número seja uma preocupação legítima. Agora, uma coisa que eu tenho até escrito ultimamente, mas é que esse negócio da gente dar mais autonomia para o trabalhador individualmente, negociar e tudo mais, que talvez seja uma grande mentira, né? O Weber, lá no começo do século passado, ele já dizia, olha, em um quadro em que a gente tem um número maior de desempregados do que de vagas de emprego, a autonomia do trabalhador de negociar, principalmente se for um trabalhador lá não muito especializado, é uma autonomia que é muito, muito, muito pequena. Então essas são algumas coisas que vêm à minha cabeça nesse momento, não sendo, evidentemente, um grande conhecedor da área. Eu queria ouvir também o Serjão. Bom, eu começo a minha exposição, meus pensamentos, invocando uma frase dita por Dom Pedro I, quando ele ia sair às escondidas para encontrar com a Marquesa de Santos, e ao perceber que o seu chofer, né, estava em alta velocidade, ele dizia para ele, devagar que eu tenho pressa. E é essa medida que eu vejo com relação à medida provisória, né, lançada ontem à noite. Houve pressa sem o devido debate. Eu acho que, por mais emergencial que seja a situação, há que se ter um mínimo de debate, um mínimo de coerência para você tomar medidas tão drásticas que afetam milhões de pessoas, ainda mais no campo do trabalho, da justiça do trabalho, de direitos trabalhistas. Eu também não sou expert na área, eu me considero um analfabeto no assunto, mas partindo de uma teoria geral do direito, certamente a gente vê vários absurdos que consta ali. O primeiro que eu observo é a não proteção ao trabalhador, né? A parte mais vulnerável dessa relação entre empregador e empregado. Eu acho que
falta bom senso. Eu tenho dito essa palavra muito nesse período de crise, né, principalmente nas questões jurídicas, que falta bom senso, e principalmente que está tendo do governo federal, porque simplesmente me parece que ele fez o seguinte: olha, vamos inventar alguma coisa aqui para dar uma resposta para a sociedade. E não é isso, sabe? Eu acho que o efeito colateral, se essa medida vingasse, seria pior do que a medida que ele visa contornar. Eu acho que o aspecto econômico tem que ser avaliado mesmo, tem que ser analisado, mas acima de tudo está o ser humano, né? E o trabalho é o meio da pessoa tirar a sua subsistência, enfim. É complicado mexer com isso e colocar um ônus tão pesado para o trabalhador. Um ponto que me chama a atenção nessa medida provisória é que se falou-se muito da relação das partes, seja trabalhador, seja empregador, deles contribuírem, deles renunciarem a certas coisas, e o governo se permanece inerte. Sabe, o governo não faz nada dele mesmo, e aí todo mundo sabe a minha posição sobre esse governo, mas aí não é nem questão ideológica, é uma questão analítica da situação mesmo. Eu vejo que todas as medidas, não só nessa MP, mas em outras, o governo nada faz, não assume a sua responsabilidade como no contrato social que foi prestado com a sociedade brasileira. Essa é a minha grande indignação. Eu estando aqui na França, eu vejo isso, que a preocupação do governo é mais ele em servir a sociedade do que colocar ônus à sociedade. Nesse ponto da justiça trabalhista, eu vou me avançar um pouquinho no meu tempo, mas eu calo a boca, aqui aconteceu de maneira invertida. Ou seja, partiu da classe trabalhadora um movimento de prevenção ao coronavírus, e eles se valeram de uma regra jurídica que tem aqui, que é o direito de retirada do trabalho, na medida em que ele tiver um temor à sua saúde ou à sua vida. E começou com casos emblemáticos de várias empresas aqui, que depois eu passo o link para vocês, e só para vocês terem uma ideia, o parlamento, o legislativo e membros do judiciário passaram o final de semana discutindo medidas para atenuar os efeitos. E uma das primeiras medidas que o governo fez foi exatamente o seguinte: isentando a classe empregadora de pagar contribuições e impostos referente a direitos trabalhistas, tá? Justamente para evitar um colapso econômico nas empresas, injetando dinheiro público naquilo que a gente considera como pequenas empresas, né? E aí partiu-se para o bom senso. Por exemplo, a regra que os trabalhadores estavam invocando para pedir essa seria mais ou menos uma rescisão indireta, né? Acho que a professora Tatiana poderá explicar isso melhor para a gente. Do que ele que criou regras específicas para o coronavírus. Então, o que ficou decidido, inclusive do judiciário, não se intrometer nessa questão, salvo se ele for acionado em casos específicos, dizendo o seguinte: não, na questão do coronavírus, não é só o temor ao contágio, e sim se a empresa tomou medidas, ou tem que ter uma justificativa para que haja essa saída do contrato. E o que eu vejo na MP, não há nenhuma contribuição do governo para tentar resolver a situação. É tipo assim: olha, o problema é esse, eu estou fazendo isso, e vocês se viram aí. Eu acho que isso não é o contrato social que se espera de um Estado democrático de direito. Né? São medidas paliativas e irresponsáveis, do meu ponto de vista. Ela ultrapassa a questão da inconstitucionalidade, no meu modo de entender. Mas, enfim, essas são as considerações que eu teria que fazer. Até peço desculpa por ter extrapolado o meu tempo. Legal, obrigado, Sérgio. Mas vamos que vamos. Para o Bruno. Bruno, conta aí para a gente o que você acha. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que analisar tudo isso sob o ponto de vista que a gente não está vivendo um período de normalidade constitucional. A gente está vivendo um período de anormalidade constitucional com um decreto de calamidade pública decretado pelo governo federal e já referendado pelo parlamento.
Então, tudo aquilo que a gente tem que analisar de agora em diante é sobre o ponto de vista da anormalidade constitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tenho a dizer sobre a MP é o seguinte: a gente tem que lembrar que o empresário não é a Coca-Cola, a Ambev ou a Havan. O empresário é o dono do bar aqui da esquina da minha casa, que está fechado, que não está vendendo uma garrafa de cerveja. Então, esse é a maioria do empresário brasileiro. Esse é a maioria das pessoas que vão ter que pagar a conta. Quando você pensa, mas tem que garantir os direitos trabalhistas na sua integralidade. Perfeito. Você esquece que aquele que tem que garantir os direitos trabalhistas na integralidade não está tendo movimento, lucro, não está oferindo dinheiro suficiente para poder garantir. A alternativa vai ser a demissão. Ou então a alternativa vai ser a mora no pagamento do salário. É disso que se trata. Do que se trata é um caos econômico do que se avizinha. E veja, quando a MP traz a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, ela traz alguns requisitos. Dentre eles, que haja acordo entre empregador e empregado. Ali não está dizendo que o empregado é obrigado a se submeter a uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Não é isso que está escrito na MP. E nas relações privadas, o governo deveria se meter o mínimo possível. Aliás, já não é de hoje que as relações trabalhistas no Brasil devem ser desregulamentadas, sim. E você poder, o empregado poder discutir com o empregador o que é melhor para ele nesse momento, para mim é muito importante. E veja, a medida do artigo 18 de suspensão do contrato de trabalho é uma entre algumas, é uma possibilidade entre algumas, como antecipação de férias e etc. E tem mais, ela tem sim uma compensação econômica. Dizer que o empregado vai ficar esses 4 meses, eventualmente, sem receber uma contribuição econômica, como a imprensa está divulgando, é falso. Porque ali está dito que tem que ter uma contribuição econômica. Então a gente precisa ser um pouco cuidadoso naquilo que nós estamos estudando. A imprensa está divulgando em massa que é 4 meses sem salário, e isso é falso. Tudo bem, vamos dizer, é 4 meses sem salário, mas com uma contribuição econômica a ser discutida. Então, peraí. Nós estamos num período de anormalidade constitucional. Nós estamos num período em que talvez não seja a hora de dizer que seja possível cumprir tudo quanto está previsto na Constituição. Veja lá, pode ser que a gente chegue num período, se de repente acontecer aqui no Brasil o que está acontecendo na Itália, que nós não vamos ter leitos de UTI, e é dever do Estado saúde para todos. Chegará um tempo que, como está acontecendo na Itália, que estão tirando os mais velhos da UTI para colocar os mais novos. Quando chegar para nós isso no judiciário, pedido de ordens liminares para que a gente deixe os mais velhos na UTI contra as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, como é que nós vamos fazer? Nós estamos num período de anormalidade constitucional. O que nós vamos decidir sobre tudo isso? Infelizmente, todos vão pagar. Todos. É indiscutível. Não adianta também querer colocar tudo isso nas costas do governo ou do Estado, porque o Estado também não vai arrecadar. Sem produção não há imposto, não há arrecadação. Todos vão pagar. Todos. O que vai acontecer, não sei. Se não tiver medidas para amenizar a situação do empregador, o empregador não vai pagar o empregado. Não adianta ele ter o direito e não ter quem possa cumprir com a obrigação, já que todo direito representa uma obrigação a alguém. Não adianta depois esse empregador fechar as portas e demitir 10 empregados, porque esses vão ficar desempregados. E aí? Nós estamos falando de uma suspensão do contrato de trabalho de 4 meses ou então uma demissão em massa. O que é melhor? Qual será, eventualmente, o menor dano? Porque dano haverá. Dano haverá. Quanto a isso, não há dúvida.
Mas e aí? Nós vamos colocar todas essas pessoas na rua porque nós estamos falando de centenas de pequenos empregados. Nós não estamos falando da Coca-Cola, da Ambev, da Havan. Nós estamos falando dos pequenos negócios. Estamos falando da padaria aqui na esquina. Nós estamos falando dos bares. É disso que nós estamos falando. Então, veja, eu penso que sim, é hora de tomarmos medidas para aliviar as contas de todos. Para que, após essa pandemia, seja lá quanto tempo ela dure, os negócios possam voltar e a roda da economia possa, o mais rápido possível, voltar a girar dentro de uma normalidade. Se a gente aqui ficar só defendendo direitos, não, tem direito, nós só vamos abarrotar a Justiça do Trabalho ao final de tudo isso com milhares de ações que no final o resultado vai ser inócuo porque vai acabar caindo na crise de execução. Então nós teremos um mal muito maior. É isso que eu penso desse panorama todo. Muito obrigado. Tá certo, obrigado, Bruno. E para concluir, eu gostaria de ouvir a professora Tatiana, que estuda a área de Direito do Trabalho. E vejam, já de antemão, eu gostaria de esclarecer que o nosso objetivo é mais o debate e a exposição de ideias mesmo, e não chegar a um consenso. A gente não tem uma pretensão habermasiana aqui de chegar hoje a um consenso que resolve o problema todo, né? Boa tarde. Possível. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Aí, fiquei lisonjeada. Eu acho um absurdo essa medida provisória. Ela está destruindo direitos trabalhistas que foram conquistados a duro trabalho, né? O direito trabalhista tem um histórico, né, de muita luta para conquistar, e aí o governo vem e, numa medida provisória, ele fala, não, agora a gente está em estado de calamidade pública, eu vou editar essa medida provisória. A decretação do estado de calamidade pública que ele fez diverge do que ele fala nas entrevistas, porque ele fala que está tendo uma histeria, que a gente está sendo enganado pela questão do coronavírus e que isso vai aparecer depois, que é só uma forma de quebrar a economia. Mas, na contramão, ele vai lá e decreta um estado de calamidade pública, já referenciado, e aí, na sequência, ele edita essa medida provisória sem consultar absolutamente nenhum especialista da área trabalhista. Ele simplesmente editou a medida provisória, tolhendo direitos, sendo que existem muitas outras medidas que ele poderia tomar para poder resolver essa crise. Que a crise vai chegar, não tenho dúvida disso, que ela vai chegar e vai sim a encher o judiciário de ações trabalhistas, porque tem diversas medidas aí que são passíveis de discussão, inclusive inconstitucionais, né? Eu acho que ele está indo na contramão de todos os outros países para resolver essa questão da crise. Ele poderia resolver isso, tem o fundo eleitoral, ele pode diminuir taxação para a empresa, ele pode diminuir juro para a empresa, ele pode fazer diversas medidas para auxiliar esse pequeno empresário aí que não tem um fundo para garantir passar por essa crise, né? E ele optou o pior caminho, que é quem realmente mais precisa, que é o trabalhador, porque se eu vou suspender o meu contrato de trabalho, aí entra a questão do porquê que o Estado precisa, sim, tutelar as relações trabalhistas. Porque entre empregado e empregador, o empregado está sempre do lado mais fraco. Eu dependo do meu salário para pagar meu aluguel, para comer, para vestir, para tudo, ainda mais em situação como a gente se encontra agora. Se ele suspender o meu contrato de trabalho, eu vou pagar meu aluguel com o quê? Eu vou comer, vou vestir meu filho com o quê? Então, eu acho que é a pior forma, sendo que o governo tem tomado, por exemplo, o pacote de benefícios para as companhias aéreas que ele tomou agora, porque foram lá reclamar que está muito difícil operar porque diminuíram as viagens. Foi lá, tomou o pacote, diminuiu o pagamento de taxa para eles, aumentou a possibilidade de remarcar a passagem. Só que se você cancelar a sua passagem, ainda que o governo está dando todos esses benefícios para as companhias aéreas, se você cancelar, está sujeito à taxação tarifária da companhia aérea, ou seja, se eles te devolvem só 50% porque são as regras normais, vão ser aplicadas as regras normais, ou seja, a corda está sempre arrebentando do lado mais fraco, que somos nós, que somos os consumidores, e essas medidas, elas são muito preocupantes, porque ela pode aumentar o índice de pobreza de uma forma inimaginável.
Eu entendo que há, sim, essa necessidade de proteger o empregador, mas aí eu relembro que um dos princípios do direito trabalhista é que o risco da atividade ele é do empregador, não é do empregado. O empregado não pode receber esse risco da atividade. O empregador tem uma linha de crédito que o empregado não tem e essa crise vai acabar com uma quantidade absurda de trabalhadores que podem estar endividados com bancos, com financeiras, devendo a vida inteira, porque a gente tem um governo inepto para lidar com a questão que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer agora nesse momento é isso, assim, tem questões ali que você pode, na medida provisória, eu até anotei alguns pontos assim, por exemplo, a fixação da data de férias, essa é uma prerrogativa do empregador, ele pode determinar a data das férias, comumente o empregado sugere uma data, mas não é obrigatório, quem determina é o empregador, então essa é uma questão que ele pode fazer sim agora, nesse momento, conceder as férias. Agora tem outras questões assim, elas vão ser discutidas, porque não foi nenhum especialista foi consultado, então como que vai fazer antecipação de feriado? Tem essa possibilidade. Vai antecipar todos os feriados, ok, todo feriado trabalhado é pago em dobro, como que vai fazer? Vai antecipar o feriado lá na frente, vai pagar em dobro ou não? Vou antecipar o feriado e aí fica por isso mesmo. Então tem muitos pontos dessa questão que não encaixam. Então, eu acho que é uma forma inepta e é a pior forma de conseguir lidar com isso. Os Estados Unidos, em o berço do capitalismo, está pagando o salário dos empregados para ficar em casa, para poder diminuir a questão da crise. Na Europa, estão indo pelo mesmo caminho. Reino Unido, gente, Reino Unido, extremamente capitalista, pagando os empregados para ficar em casa em momento de crise e evitar esse desemprego em massa e evitar que o trabalhador também fique sem condições, porque eu não vou eu não vou ter renda por outro lado, e o meu trabalho, que seria a minha garantia da minha renda, eu não vou estar recebendo. É muito complicado. O mercado vai afundar, porque quem que vai comprar? Quem que vai movimentar? Vai piorar a crise. Muito obrigado também, professora Tatiana. Muito obrigado a todos que participaram. Então vamos fazer aqui um agradecimento a todos que participaram hoje. Nós vamos procurar seguir aí com eventos assim, até para que a gente possa se ajudar nesse momento de isolamento. Aí é importante que a gente continue com as nossas atividades acadêmicas, que a gente siga conversando. Dá muito boas-vindas aos novos membros aqui que participaram hoje. A gente espera vocês nas próximas também. Queríamos convidar todo mundo que assistiu e que gostou a se inscrever aqui no canal, a clicar aí no sininho também, a dar a sua curtida aí pro vídeo e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.